Oi, pode entrar, a mesa é sua, eu sou a Camis, esse aqui é o Conto das Luas. Essa leitura é para quem tem o signo de Gêmeos, em alguma posição forte do mapa. A gente vai fazer aquele esquema, aquela leitura dos 4 planos de existência, tá? Ela não tá ligada a nenhum período temporal específico, uma semana, um mês, ela serve para quando essa leitura chegar até você, tá bom? Mas estou gravando na temporada geminiana. Se você estiver me vendo nesse momento, feliz aniversário aí para vocês. Vamos lá, respira fundo, concentra. Lembre-se que é uma leitura coletiva, então eu me esforço aqui até para generalizar um pouco as mensagens, né? Porque tá falando com muita gente. E se você precisar de ajuda particular, a minha agenda tá aberta. Vamos lá. Ó, vou pegar aqui como é que tá o seu plano material, como é que tá o seu plano mental, como é que tá o seu plano espiritual e como é que tá o seu plano emocional. Depois a gente pega uma síntese, um conselho, alguma coisa mais geral assim para finalizar a leitura, tá bom? Vamos lá. Começou uma obra aqui do lado. Só um momentinho que eu vou fechar. Pronto, acredito que não vai atrapalhar aqui o nosso áudio, não. Vamos seguir. Vamos lá, ó. Plano material, você veio com o arcano maior da força. Isso aqui é muito bom, porque é como se você estivesse aprendendo a navegar aí na vida, sabendo dosar bem o que está acontecendo, sabendo controlar os BOs, sabendo controlar os problemas, os lobos que você encontra por aí, é você dominando todas essas situações. Então, qualquer desafio aí que venha na sua direção, você está pronta para o combate, você está pronto para lidar com isso, você tem essa... tanto a força mesmo de fazer o negócio acontecer, quanto a coragem, né, de lidar com essas situações. É uma carta muito positiva para a gente ter aqui no mundo material, porque a gente sabe que é uma selva. A vida no planeta Terra é uma selva, então ter essa qualidade do arcano da força é muito bom. Então no seu plano material não é que não terá problema, a gente tem problema o tempo inteiro, mas você vai estar sabendo, ou já está nessa energia, ou vai entrar nos próximos dias, de saber lidar com tudo isso, tá? Você pode ter alguns desafios, onde você vai ser obrigado, obrigada a usar essa inteligência do arcano da força. E tá tudo bem, porque aí você vai saber lidar, porque ele tá aqui com você. Então não é nada, não é nenhum desafio que você vai ficar, meu Deus do céu, acabou tudo pra mim. Não, tá tudo bem aqui no seu campo material. Agora, daqui pra frente, as cartas vieram invertidas. Então elas mostram que as coisas, elas não estão acontecendo exatamente da forma que você tá vendo elas acontecer, ou a ação que você tá tomando não é exatamente essa. Então a gente vai entrar em mais detalhes aqui nesses outros 3 campos. Por incrível que pareça, o material, que normalmente é o que a gente mais se importa, porque tá aqui, a gente tá vendo acontecer, pode ficar tranquilo em relação a isso. Vamos focar nesses outros 3, tá? Primeiramente aqui falando do seu plano mental, a gente tem um 7 de ouros invertido. Aqui mostra, gente, que pra você é como se você não estivesse sabendo usar o que você tem a seu favor, né? O que você tem aí de vantagem, de mérito, de investimento, de conhecimento, como se você tivesse uma colheitinha, né? Pensa assim, eu vou mostrar a carta certinha pra você ver, né? Ela tem aqui, ela tá segurando umas moedas, tá? Ela tá na colheitinha dela. É como se você tivesse essa colheita, só que na sua cabeça você não soubesse como usar. Você não tá conseguindo ligar os pontinhos, você não tá conseguindo formar o quebra-cabeça. Então, no seu campo mental, você tá
Eu perdi a palavra. É parecido com infértil, no sentido de que tem a semente, tem as coisas, mas não está florescendo. Nesse sentido. Então, tipo, você tem o que precisa, mas você não tá conseguindo montar, você não tá conseguindo botar isso para jogo, você não tá conseguindo fazer isso virar alguma outra coisa. Deixa eu pegar aqui como é que você pode melhorar essa situação mental aqui. Porque não é a falta de habilidades, a falta de recursos, é você não conseguindo pensar um jeito de fazer isso acontecer, sabe? Como é que a gente pode melhorar esse fluxo mental aqui? É sobre outras pessoas que podem te ajudar nesse processo. Nossa, passou um monte de informação na minha cabeça. Calma que eu vou transferir isso para fala. Assim, a primeira questão de tudo é que você precisa olhar para situações que você tá querendo olhar e que você não tá conseguindo fazer alguma coisa com isso. Você tem que olhar de ponta cabeça. Você tem que ver de outra perspectiva completamente diferente. Uma coisa que ajuda muito a gente a ver a perspectiva de formas diferentes é a gente conversar com outras pessoas e pedir a visão delas. Não no sentido de que você vai ter que acatar, que tem que seguir, que os outros vão estar sabendo mais que você sobre sua vida, não é isso. Mas bota as cartas na mesa aqui, que nem eu, né? Bota as cartas na mesa, leva esse assunto para uma pessoa de confiança e fala: mano, o que eu não tô vendo aqui? Porque essa outra visão, essa outra pessoa pode te ajudar muito. Aqui a gente vê entre você aqui com a visão do enforcado, um valete de copas e um rei de ouros. Isso aqui pode estar falando de até duas pessoas da sua confiança. Uma de certa forma mais... Opa, esse lado aqui. Uma de certa forma mais íntima, pode ser um companheiro ou companheira se você tem. Um melhor amigo, uma melhor amiga, um irmão muito próximo, uma pessoa muito próxima mesmo, companheira. E outra, uma pessoa mais madura e experiente naquilo que você está vivendo. Um chefe, um mentor, um professor, um pai, um avô, uma figura realmente mais madura e de sua confiança, mas não é tão próximo quanto essa primeira situação aqui. Então, para ajudar a sua cabecinha aqui, está meio embolada, você tem que conversar com essas pessoas para que essas pessoas te dê outra visão. Aí você vai, peguei a visão de fulano, peguei a visão de ciclano, aí você senta com seus próprios pensamentos e fala, tá, como é que eu faço essas habilidades, essas possibilidades que eu tenho se unirem e criarem alguma coisa em direção ao que eu quero fazer aqui da minha vida, tá? Se você não tem o costume de abrir o jogo assim, né, para as pessoas próximas, talvez seja um pouco difícil para você. É uma característica de geminiano falar muito, se expressar muito, fala, mas não é das profundezas do sentimento, não, e eu sei bem disso, porque a minha lua, né, os sentimentos, a minha lua é em Gêmeos, então eu entendo muito bem esse lance de não calar a boca, falar sobre 1000 assuntos ao mesmo tempo, às vezes, e não conseguir falar realmente o que é aquilo ali que estava dentro de mim e tal, né? Então, se você é dessa forma, vai precisar de um pouquinho de esforço a mais, um pouquinho de trabalho a mais para você aprender a se abrir, mas a gente vê aqui que você realmente pode pedir ajuda e precisa, para entender a sua cabecinha, entender o que está acontecendo, você precisa dar a visão do outro, tá bom? Passando aqui adiante, vamos falar aqui do seu caminho mais astral, espiritual, as forças mais energéticas. A gente veio aqui com 6 de ouros invertido. É como se
a espiritualidade quisesse te dar um presente e você não tá com a mão aberta para abrir, como se o universo tivesse te mandando muitos sinais. Cada pessoa é uma coisa, né? Às vezes é uma música, às vezes é um post que vê, às vezes é número igual no micro-ondas, enfim, não importa. Mas é como se tivesse te dando assim, ó, entregando, tá entregando aqui esse presentinho. E você assim, sabe? Não tá olhando pra isso, não tá querendo receber, não tá acreditando muito. Então aqui é uma recomendação minha particular. Se você abrir os olhos para isso e começar a receber, mesmo que no começo parece muita loucura, não só no começo, várias vezes vai parecer muita loucura, mas é uma força que ajuda muito a gente. Quando a gente entra em contato com o universo, com uma força maior energética, não é papo religioso, ai Deus, que não sei o que. É a força, a fonte criadora de tudo que existe no universo. Quando você entra no mesmo ritmo dessa força, a vida em si começa a ser muito mais fácil. Você começa a receber insights também dentro da sua cabeça. Então, assim, recomendação particular minha mesmo. Tem muita coisa para chegar para você nesse quesito mais energético e astral. Se você abrir essa portinha, vai te ajudar muito em todos os outros campos. Então, agora eu vou puxar como é que você pode se abrir para isso. Às vezes a gente até quer, mas tem uma cabeça muito rígida ainda, tipo, muito cética, a cabeça que fica brecando, sabe? Às vezes alguém da família faz isso também, enfim, muitas questões. Mas vamos ver como é que você pode começar a se abrir mais para esse lado espiritual. Aqui a história é um pouco mais longa. Mas nada que não seja resolvível, assim, tipo, é só... É uma coisa mais enraizada. Mas o que aparece aqui? Crenças antigas, no sentido de, nesse caso, mais religiosidade mesmo. A gente mora num país, se você tá aqui no Brasil comigo, né? Laico. Mas a gente sabe que é cristão, né? A nossa base de criação de vida é cristã. A maior parte das famílias são, e elas passam isso, principalmente a terceira geração, provavelmente não seus pais, mas seus avós, enfim. E tem uma crença já dentro de você. Você seguindo ou não, tá? É da sua criação, é do seu país, é da sua família, é do seu local, isso daí. E aí, o que acontece? Essas crenças que você tem codificadas, todo bebê brasileiro tem dentro dele, do braço imaginário dele, uma Bíblia, né? Mesmo que nunca tenha lido a Bíblia na vida, mas a gente tem esse background, essa fundação cristã pelo ambiente, por onde a gente está inserido. Raros casos aqui, mas vou falar porque pode ter alguém, outros tipos de religiosidade. Nossa, essa palavra é muito difícil para mim falar, né? Religiosidade. Outros tipos, por exemplo, nasci e cresci no judaísmo. Nasci e cresci no Seishonoye, aquela religião japonesa. Enfim, raros casos, gatos pingados, assim, de gente que nasceu em alguma outra fundação que não seja cristã, mas que também está instaurado em você. Simples como os códigos de ética e conduta e moral que a gente tem instaurado dentro da gente, que é da nossa criação, é da onde a gente nasceu e cresceu. Então você tem isso daí, tá? Dentro de você. O que você precisa fazer? Abandonar algumas coisas que não fazem mais sentido. Se pra você, que não pode comer carne na sexta-feira santa, não faz sentido, você vai ter que começar a se afastar dessas crenças que, tipo, não te contemplam mais. Por quê? Elas ficam te perturbando a sua cabecinha. Então, por exemplo, eu tô assistindo a Camis,
Tô adorando as leituras dela. Eu gosto muito, acompanho o canal. No fundo, tem um mini você dentro da sua cabeça falando assim, não, mas isso tudo aí é balela, é mentira. Não importa que você gosta muito e que dá certo com você e que tá fazendo sentido na sua vida. Aquela criancinha da sua criação mesmo, que tá dentro de você, que tem um outro manual de crenças, ela fica lá, tipo, não, isso aí é esquisito isso daí, né? Ai, não deve ser verdade. Nossa, amo astrologia. Ai, não deve ser verdade. Nossa, amo o estudo das estações, o estudo das ervas. Ah, mas não, isso é energias e Deus só dentro da igreja, sabe? Então, por isso que eu falei que é um trabalho um pouco mais longo, porque é uma coisa mais interna, mas dá pra fazer. A maioria dos espiritualistas tiveram esse mesmo fundamento, esse mesmo background e fizeram essa transição porque escolheram largar para trás o que não fazia mais sentido e ir em direção a alguma coisa que faz sentido. Anyways, o universo está querendo te presentear de diversas formas e você pode sim se aproximar mais dele, tá bom? E por último, vamos estar falando aqui do seu emocional. No seu emocional, a gente tem um rei de espadas invertido. Aqui é o babado, porque assim, o rei de espadas, ele é o domínio total do campo mental, da estratégia, do planejamento. Ele é o cara mais inteligente do baralho. Nem é muito legal ele cair no campo emocional, porque a gente não tá falando disso. Mas ele ainda veio invertido. Então você não tá tendo uma inteligência racional emocional dentro dos seus sentimentos. Então se alguma coisa acontece, sei lá, digamos que você namora. Aconteceu alguma coisa no seu namoro. Aí meio que chacoalha todo o resto, porque você não tá com inteligência emocional. Ah, alguma coisa aconteceu dentro da minha família. Aí seu trabalho é afetado, porque você não tá tendo inteligência emocional para lidar com as suas emoções. Então vamos pegar aqui, vamos ver como é que você pode trabalhar melhor a sua inteligência emocional. Ah! 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 É um pouco parecido com o que eu falei no campo passado, no campo espiritual, mas não tem nada a ver com espiritualidade, mas é parecido. Primeiro, você tem que confiar na sua intuição. E intuição não é papo de espiritualidade, não. Tem mais a ver com aquele lance do sexto sentido, principalmente se você for mulher, que a gente tem tipo em dobro, sabe? Homem também tem, mas a gente tem em dobro. Você sabe, normalmente, 99% das vezes, qual é a decisão certa, qual é o caminho certo para ir, o que você deveria ter feito, o que você não deveria ter feito. Ah, aquele dia eu acordei com vontade de trocar de caminho para ir para o trabalho. Aí você não troca e no caminho normalmente que você vai teve um acidente. Então você normalmente, 99% do seu coração tá lá, tipo, dando intuição. Tipo, de dando... E você assim... não está dando ouvido a sua intuição. Então aqui fala que para você ter uma inteligência emocional melhor, para de brigar com a sua intuição. Porque enquanto você faz isso, você fica presa num fluxo de ciclos repetitivos, negativos e muito de nada dá certo. Tento, nada dá certo. Por quê? Porque você, na sua sabedoria de ser, não tá dentro da sua cabeça, não tá dentro do seu corpo, é o seu ser, a sua energia por completo. Na sabedoria do seu ser, fica te mandando sinais, mensagens, intuições para você fazer o que é certo. E aí a sua cabeça, que nem tá tão afiada assim, barra essa intuição, aí você faz o que era mais lógico, faz o que ia parecer mais racional e certo, e não era. Aí as coisas dão errado e você fica triste, você fica magoado, entendeu? Então para de duvidar da sua intuição. Camis, como é que eu sei quando é intuição e quando é paranoia? Gente, a intuição, ela aparece
clara, assim. Igual quando eu falei do exemplo, ai, que vontade, acordei, tô com vontade de fazer outro caminho, vai e faz. Paranoia é um negócio chato, que fica repetindo na sua cabeça, que fica te dando mal-estar no estômago, tá? Intuição, ela é leve, clean, ela passa e te fala. Ela pode ficar repetindo em várias vezes, se você passar por situações parecidas, ela vai lá e repete, sim, mas a intuição nunca te dá um sentimento ruim. Eu acho que esse é o maior direcionamento que eu posso te dar sobre intuição e paranoia. A paranoia sempre vai te deixar mal. Ela sempre vai te trazer uma ansiedade, uma náusea, uma ânsia, um negócio assim, uma inquietude. A intuição, ela é muito mais leve, muito mais clara que isso, porque ela vem de outro plano. Ela vem lá do seu eu superior, né? Vem lá de cima. Então, pare de ignorar a sua intuição, porque você tem a inteligência emocional, você tem o rei de espadas, mas você não está sabendo utilizar. Ok? Para finalizar, espero que as coisas que eu tenha falado aqui tenham sido conselhos valiosos e importantes. Se foi, eu já peço que você me ajuda, me conta no comentário as suas histórias, o que está acontecendo, dá um like, manda para um outro geminiano que está precisando ouvir essa leitura. E a gente vai se ajudando assim, da forma que dá. Eu vou pegar então com o oráculo da lua, o meu queridinho. Uma última carta que pode vir como conselho, pode vir como direcionamento. Vamos só deixar que ela venha. Mostre ao mundo o seu verdadeiro eu, lua cheia em Aquário. Se você tiver Aquário forte no seu mapa, você pode estar vendo alguma leitura do signo deles, alguma que você olhar e falar, gostei desse título. Pode ir lá ver. E, se não for seu caso, tem nada a ver com Aquário, só os dizeres aqui já diz muita coisa. Mostre ao mundo o seu verdadeiro eu. É muito sobre aquela coisa que eu falei do geminiano ter a característica principal do signo de ser a comunicação, de ser a expressão, mas eu sei de mim e eu sei de muitos geminianos que eu conheço que a gente, né, nós, eu, você, a gente sofre na hora de expressar a nossa verdade, como se a gente pudesse expressar tudo. E dos outros também, o sentimento dos outros, e faz arte, e faz texto, e faz tudo. Mas a nossa essência, a nossa verdade é bem difícil de colocar pra fora. Então o conselho geralzão desse vídeo é você começar a botar a cara no sol, Mona. Começar a mostrar pro mundo o seu verdadeiro eu. E aí você vai se afinar com a sua autenticidade e vai ajudar em todos os campos da sua vida, tá bom? Então eu vou encerrar a nossa leitura aqui. Um grande beijo e até a próxima!